Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vale Soluções. Hoje vamos falar um pouco de uma relação importantíssima da nossa sociedade, a relação de produtividade e também desperdício. Estou recebendo o advogado tributarista Décio Ambrósio, de São Paulo, que está conosco para desenvolver esse tema. Décio, seja muito bem-vindo, satisfação nossa recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Décio, nós sabemos que, infelizmente, a falta de cultura, a falta de educação, ela nos remete a uma série de problemas sociais e, entre eles, um principal que é o desperdício. Desperdício em inúmeras áreas da nossa sociedade. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O grande desperdício no Brasil não é praticamente aquilo que você joga fora. O grande desperdício é o que você deixa de produzir, né? O brasileiro, ele produz 6 vezes menos do que o japonês. Por exemplo, o nosso PIB é 1,8 trilhões de dólares, enquanto do Japão é 4,3 trilhões de dólares. Só que lá eles são 120 milhões de habitantes e aqui nós somos 209 milhões de habitantes. Então, se você for comparar, por exemplo, a renda per capita do japonês com a renda per capita do brasileiro, você vai ver que o japonês produz 6 vezes mais do que o brasileiro. E além de nós produzirmos poucos e produzimos mal, ainda nós jogamos 1/3 do que produzimos fora. Então, o grande problema não é o que se joga fora, é o que se deixa de produzir, né? Então, se a gente jogasse tudo fora, né, toda a nossa produção, todo o nosso PIB fora, ainda nós estaríamos produzindo 5 vezes menos que o Japão, né? Então, as pessoas costumam pôr muito culpa em político, não que o político seja um santo, né? Mas o problema do brasileiro é a falta de produtividade. Por exemplo, você já deve ter passado em algum lugar e viu alguém cavando um buraco e 6 pessoas em volta olhando, né? Então, por exemplo, no Brasil, a renda per capita, por exemplo, é 8.800 dólares, e nós trabalhamos aqui 44 horas por semana. Na França, que trabalha 36 horas por semana, a renda per capita é 38 mil dólares. Se você fizer uma simples conta aí de uma regrinha de 3, você vai ver que o brasileiro trabalha 44 horas, mas só produz 8. O resto ele vai no banheiro, fica no WhatsApp, fica conversando. Até diria que nos dias atuais 8 é muito. Tem que rever essa conta, acho que até diminuiu a produtividade. Não, eu já estou fazendo a conta com os dados atuais, que nosso PIB era maior, hoje é 1,8, e a população aumentou. Então, o que acontece? Você trabalha, mas não produz. Qual a diferença entre trabalho e produção? Produção é quando você vai lá e produz alguma coisa, né? E trabalhar, você fica lá no local de trabalho sem produzir nada. E isso, você está dando um tiro no próprio pé quando você não produz, porque fala-se muito em distribuir riqueza. Que riqueza? Nós não estamos produzindo riqueza, vamos distribuir o quê? Né? Então, temos que começar a produzir. Então, não adianta, se você colocar lá como presidente do Brasil Jesus Cristo, ele não vai resolver, porque nós temos que resolver. Cada um de nós, 209 milhões de habitantes, temos que começar a produzir. Temos que parar de nos enganar. A gente acha, às vezes, que está enganando o patrão, né? É muito comum a pessoa falar assim, eu não vou trabalhar para deixar o patrão rico. No Japão, por exemplo, quando eles querem, por exemplo, prejudicar o patrão, eles vão lá e aumentam a produção. Porque se ele aumenta a produção, ou o patrão aumenta o salário dele, ou abaixa o preço do produto. E, às vezes, você não precisa ganhar mais, você precisa consumir mais. E, se você produzir mais, você vai consumir mais. Por exemplo, todo mundo é contra, por exemplo, a cortar a floresta amazônica. Mas, se nós não produzirmos mais, nós vamos ter que cortar a floresta amazônica para botar gado, para botar plantação, porque nós estamos produzindo pouco. Por exemplo, no Brasil, se produz, por exemplo, 50 sacas de arroz por hectare. Um hectare é 10 mil metros quadrados, como se fosse um quarteirão. A média mundial, por exemplo, é 70 sacas. Só que na cidade de agronômica, lá em Santa Catarina, que normalmente são descendentes de alemães ou descendentes de italianos, eles produzem 220 sacas de arroz por hectare. Mas aí tem um detalhe importante. A gente está falando de uma profunda transformação social e comportamental. E nós sabemos que o Brasil, por estado, ele tem uma diferença econômica, social, educacional muito forte. Como ajustar tudo isso em pouco tempo?
Por exemplo, é só ter força de vontade. Você fala de uma diferença cultural, mas para plantar arroz você não precisa ter cultura. Você precisa ter a cultura da educação, de você saber que se você não produz, que nada é de graça. Sim. Não existe almoço grátis. Essa é a cultura que você precisa ter. Você não precisa estudar para plantar arroz, mas você precisa se esforçar para produzir mais arroz, você ter um planejamento de trabalho, né? Por exemplo, eu digo sempre o seguinte, antes de fazer, pense como fazer. Porque às vezes a pessoa vai fazendo e não pensa e faz da forma errada. A maioria age assim. Faz da forma errada. Dessa maneira. Então ela não tem método de produção, método de trabalho. Mas o grande problema maior mesmo é que as pessoas elas não entendem que elas têm que produzir. Elas acham que o Estado vai dar tudo, o Estado vai dar educação, o Estado não dá nada. Aliás, ninguém dá nada para ninguém. É característica característica do assistencialismo. Veja bem, não existe almoço grátis. Se você não produzir, alguém vai ter que pagar a conta, né? Então, o que acontece, por exemplo? Vamos falar sobre, por exemplo, a aposentadoria. Todo mundo é contra a reforma da aposentadoria. Mas a conta da aposentadoria nunca fechou. Sim. Nunca fechou. Porque como que funcionava a aposentadoria antes? Você tinha uma grande base na pirâmide e lá no cume da pirâmide você tinha poucas pessoas aposentadas. Por exemplo, antigamente as pessoas tinham 12 filhos, 14 filhos. Hoje as pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, é 1,8 filhos por casal. Então você tinha uma grande massa trabalhadora sustentando uma minoria aposentada. Mas você tem um centro mais consciente, você tem uma cidade onde essa conscientização chegou. Não, mas mesmo aqui em São Paulo, eles são contra a reforma da aposentadoria. A conta da aposentadoria nunca fechou. E agora está fechando menos ainda. Por quê? Porque tinha milhares de pessoas trabalhar para sustentar uma minoria aposentada. Só que agora inverteu a base da pirâmide. Você tem uma perspectiva de vida maior, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Você tem menos jovens e mais velhos. Então, ela não fechava e não fechou. Por exemplo, se a empresa ela recolhe 20% do seu salário, você recolhe mais 10%. Então, você recolhe todo mês 30% do seu salário. Se você multiplicar 30 anos vezes 30%, você vai ter 9 anos, você recolheu 9 anos do seu salário. Então, você teria direito a ter um retorno por 9 anos, você ter o retorno desse dinheiro, certo? Para você ter mais de 9 anos, você teria que dar esse dinheiro na mão de um gênio financeiro para ele fazer esse dinheiro crescer e você, então, contribuir por 9 anos e se aposentar por 20. Uhum. Quer dizer, esse gênio financeiro não é o governo. Muito pelo contrário, é um débil mental financeiro, em vez de um gênio. Um gênio contrário, né? Então, o ideal era que a aposentadoria fosse privada. Cada um fizesse a sua. Porque hoje as pessoas, por exemplo, elas querem... Mas algumas fazem, né, Décio? Uma minoria faz assim, né? Uma minoria muito pequena. Então, o que acontece? A maioria recolhe por 9 anos e depois fica 20 anos recebendo de volta. Deixa eu só fazer uma pausa, Décio. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. E, na sequência, a gente retorna para continuar esse assunto, explicando um pouco mais dessa relação da Previdência e entrando nesse caminho, que talvez seja fazer cada pessoa uma previdência particular. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Vale Soluções, hoje falando sobre a relação de desperdício e produtividade do nosso país e também um pouco sobre a questão tributária, com o advogado Décio Ambrosio. Décio, nós falávamos no bloco anterior sobre previdência, essa conta que não fecha da reforma da Previdência, das aposentadorias, e você falava sobre a possibilidade, talvez, de cada um tentar optar por uma previdência particular. Vamos retomar esse ponto. Que seria o mais justo, né? Cada um contribuir para si mesmo. Porque o que acontece, por exemplo, hoje, para você complementar a aposentadoria das pessoas, você só não tem só essa contribuição, você tem o PIS, o COFINS, que outras pessoas têm que contribuir para a sua aposentadoria. Então, é um sistema injusto. O justo é que você contribuísse e você tivesse o retorno.
né? Se você contribuir, por exemplo, por 50 anos a 30%, você vai ter 15 anos de retorno. Mas hoje as pessoas estão vivendo 20, 30 anos depois da aposentadoria. Se você recolher 50% do seu salário vezes 30 anos, você teria um retorno de 15 anos. Isso é uma conta matemática. Matemática é uma conta exata, né? A não ser que você aplicasse esse dinheiro, e aí sim você poderia ter um retorno maior. O ideal é que cada um aplicasse o seu próprio dinheiro. Você fazer uma educação financeira para as pessoas aplicar o seu próprio dinheiro. Por exemplo, nós temos um déficit habitacional no Brasil de 7 milhões de habitação, então a pessoa, por exemplo, podia fazer uma poupança, construir 2 casinhas populares e depois vender pelo sistema financeiro, que ele consegue dobrar o capital dele num ano. Por exemplo, se você construir 2 casinhas, você vai gastar aí uns 150 mil para construir 2 casinhas, quer dizer, faria uma poupança, depois de um ano você acabou e vendeu a casa, você vai ter 300 mil, depois você vai passar a ter a 600. Então, tem alguns ramos que você poderia aplicar para você ter um retorno no futuro, que isso sim seria o justo. Não você ter que depois contar com o esforço dos outros com a sua aposentadoria. Então, você vê, uma grande maioria de pessoas são contra a reforma da aposentadoria, e da onde vai sair o dinheiro? Da onde vai vir os recursos? De terceiro? Então, a conta nunca fechou, porque a roda não parava, então as pessoas iam dependendo daquela massa enorme de trabalhador para uma minoria se aposentar, essa pirâmide se inverteu e a conta não fechava, nunca fechou e cada vez vai fechar menos. E as pessoas são contra. Hoje, por exemplo, do modelo que se apresenta no Congresso, do que se discute, do que a gente tem acompanhado dessa proposta da reforma da Previdência, na sua análise, é um modelo seguro, é um modelo viável, é necessário da maneira que está se apresentando? Vai continuar não fechando a conta. Não vai resolver? Não vai resolver, mas é necessário sim fazer alguma mudança, né? Vamos dizer, é uma gota d'água no oceano, mas se não fizer, pior ainda. Mas mesmo essa reforma não vai resolver o problema. Me parece que existem pontos obscuros, não é, Décio? Ainda que trazem inúmeros debates, questionamentos com vertentes diferentes, né? Não sei, o que é necessário nessa matéria hoje? O pessoal fala muito de desvio, né? Por exemplo, o dinheiro que você recolhe para a aposentadoria é usado também na saúde, né? Usado muito na saúde também, que tem pessoas que se aposentam por invalidez, então ele recolheu um ano e para de recolher e depois fica 30 anos aposentado, 40. Tem o pessoal, por exemplo, do campo, né? A pessoa que nunca recolheu nada e depois, quando ela atinge 65 anos, o homem, 60 mulheres, se aposenta com salário para o resto da vida. Tem aquele que morre e deixa a aposentadoria para o filho, que é um debate que saiu recentemente nos jornais, né, da aposentadoria da pessoa morta. Tem, por exemplo, tem moças casando com um velho, né, para depois do velho morrer ela ficar com a aposentadoria. Então, o velho casou com uma mocinha de 20 anos e depois ela vai ficar 30, 40 anos com a aposentadoria do velho que ela casou só para aproveitar a aposentadoria dele. Então, tem distorções, tem desvio, muito desvio, mas mesmo que não tivesse nada, a conta não fechava. Entendeu? Mesmo que não tivesse desvio. Tem desvio e não só na aposentadoria, tem desvio em tudo. A pessoa tem que entender que o país é um grande condomínio, né? Tudo que o síndico faz, ele cobra de você, né? Por exemplo, cada R$100 que é destinado para a educação, só 48 chega na sala de aula. Eu, por exemplo, sou favorável a que você não desse nada para o governo depois devolver para o funcionário. Eu acho que devia dar direto para o funcionário. Por exemplo, um funcionário que ganha R$1.000, ele custa para o patrão 2.100, ele custa 110% do salário dele. Então, se eu não tivesse que recolher tudo isso, de vez de eu pagar R$1.000 para ele, eu pagaria 2.100 e ele mesmo faria a aposentadoria dele, ele mesmo faria tudo, porque ele é o melhor administrador do dinheiro do que o governo. Sim, até aproveitando essa linha sua de raciocínio, nós vivemos um estigma que nós somos considerados o país dos impostos. Nenhum país do mundo, salvo engano, tem uma quantidade de impostos como o Brasil apresenta. É necessário tudo isso? Não dá para dar uma enxugada? Olha, se nós começarmos por exemplo, hoje o imposto é 37% do PIB. Então, o PIB é 1,8 trilhões de dólares ou 6 bilhões de reais e o imposto é 37% do PIB.
Em vez de nós termos um PIB de 1,8, nós tivermos um PIB de 5 trilhões de dólares, que nós poderíamos ter, porque o Japão tem 4,3 com 120 milhões de habitantes, nós poderíamos cobrar 5% de imposto. Então, a saída do Brasil é pelo aumento da produtividade, as pessoas começarem cada um a produzir mais, senão não tem saída, entendeu? Não tem saída. Por exemplo, hoje tem um excesso de pessoas no funcionalismo público. Se nós triplicarmos o nosso PIB ou aumentarmos 5 vezes mais o nosso PIB, que o Brasil tem capacidade para isso, né, vai faltar funcionário público. Né? A função do administrador não é mandar gente embora. Eu sempre digo o seguinte, antes de você se preocupar com a despesa, se preocupe em aumentar a receita. Porque aumentar a receita é uma coisa positiva e você diminuir despesa é coisa negativa. Então, nós podemos resolver todos os problemas do país aumentando a receita. Vamos falar um pouco sobre isso, Décio, no nosso bloco final, e falar um pouco também sobre essa relação de desperdício que existe não só no funcionalismo, mas também nos cargos políticos. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Vale Soluções, hoje para o nosso bloco final, hoje com a participação do advogado tributarista Décio Ambrosio, falando sobre a relação de desperdício que existe no país. Nós falávamos um pouco sobre funcionalismo público, sobre o desperdício que existe e outros desperdícios. A política, no meu modo de ver, que você tem aí o Congresso com uma Câmara e com o Senado, na verdade, uma praticamente com a função da outra. Uma não precisaria existir, na minha opinião. Fora o número de cargos criados que não tem validade alguma, não é, Décio? Mas não é só isso nessa relação de desperdício, não é? Na realidade, o que acontece? Nós temos, por exemplo, 80 mil políticos no Brasil, somente 80 mil políticos, né? Nós temos lá 78 mil vereadores, 5.645 municípios, e depois nós temos aí uns 2, 3 mil políticos entre deputados estaduais e deputados federais e senadores. Por exemplo, deputados federais e senadores são 513, mais 81, não chega a 600. Funcionalismo público, nós temos aí mais ou menos uns 5 milhões de funcionários públicos, né? O governo federal tem 1 milhão e 400, o governo do Estado de São Paulo 1 milhão, a Prefeitura de São Paulo 300 mil, nós temos no máximo 5 milhões de funcionário público, mais 80 mil coisas. Será que 5 milhões e 800 pessoas são culpadas da nossa falta de produtividade ou são aqueles 209 milhões de habitantes que não estão produzindo e que estão se enganando a si mesmo e que vão ao banheiro, ficam no WhatsApp, ficam na internet e não produz? O grande problema do nosso desperdício é a falta de produtividade. Você que está me assistindo, comece a fazer sua parte, comece a produzir mais, né? E aí nós vamos resolver o problema do país. Os 209 milhões de habitantes, não aqueles 5 milhões e 80 mil pessoas que vai resolver, não. Não deixe para eles resolver. Vamos nós, cada um, fazer a nossa parte. Deixa eu só aproveitar a sua deixa. Essa questão é muito importante. Do que você acompanha hoje, você sente que a sociedade está mais preparada, mais amadurecida para fazer a sua parte, cada um a sua parte? Infelizmente não. Infelizmente não. Está todo mundo esperando um salvador da pátria. E não existe esse salvador da pátria. Está todo mundo esperando um salvador da pátria para vir resolver o seu problema. O comodismo ainda impera. Exatamente. Não é só o comodismo, né? É a falta de acreditar em si mesmo, né? Saber que querer é poder. Eu sempre digo o seguinte, para você ficar rico, você precisa de 4 requisitos. Primeiro, determinação. Segundo, trabalho, trabalho e trabalho. O grande problema é que as pessoas não têm determinação e não querem trabalhar. Esse é o grande problema. Para você ficar rico, você tem que trabalhar pelo menos 5 anos, 18 horas por dia. Entendeu? Para você acumular alguma coisa. Para depois você poder começar. Agora, as pessoas trabalham 8, mas trabalham 44, só produz 8, e não dá. Você não tem milagre. Não existe milagre. Não existe árvore de dinheiro. Né? Não chove dinheiro. Você vai ter que produzir. O problema é que as pessoas elas não querem plantar e querem colher o máximo possível. Não tem jeito.
Nós sabemos também, Décio, que hoje, como você falou até no primeiro bloco, existe uma questão de modificação no modo de planejar a vida, porque as pessoas vivem mais. E a tendência, até com o advento da quarta revolução industrial, que é um tema que a gente pode estar abordando num outro programa, a tendência é viver cada vez mais. Pessoas mais velhas também vão ser inseridas nesse contexto de produção e de aprender e reaprender outras coisas, outras habilidades. Você vê esse processo como? Processo fácil, difícil? Então, por exemplo, eu digo sempre o seguinte, eu vou aposentar quando eu morrer. Porque quando você faz o que gosta, faz com amor, faz com prazer, isso não é um sofrimento. Isso é uma dádiva de Deus. Então, você, por exemplo, envelhecer, as pessoas têm muito problema com envelhecimento, né? Mas existe uma fórmula de você não envelhecer, é morrer cedo, é uma opção, né? Morre cedo, você não envelhece. Agora, envelhecimento, a pessoa precisa levar isso como um bem divino, né? E as pessoas elas vão ficando mais experientes, com mais conhecimento. Então, às vezes, ela depende muito menos do esforço físico e mais da mente. Agora, tem pessoas que elas estão preocupadas em evoluir o corpo e não a mente. Você vê aí o desenvolvimento das academias, né? Vai todo mundo lá fazer musculação, mas ninguém faz exercício. O cérebro também precisa de musculação, né? Para ele desenvolver, ele precisa de musculação. E é você pensando, ele que nos comanda. Ele que nos comanda. Ele que comanda, inclusive, o corpo, né? Você vê aí, por exemplo, atletas de alto rendimento que morrem cedo, né? E outras pessoas que são pessoas pensantes e passam dos 100 anos. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa idosa, mas uma pessoa produtiva. Aliás, você pode ser produtivo a vida inteira, né? Então, essa é a chave da questão, a produtividade. Nós aqui produzimos pouco e o pouco que produzimos, 1/3 nós jogamos fora, jogamos no lixo. O lixo do Brasil é um dos lixos mais caros do mundo. Mas não vamos pegar isso que, se a gente parar de desperdiçar, vai resolver o problema do Brasil. O maior desperdício que tem é a falta de produtividade. Esse é o maior desperdício que nós temos no Brasil. E aí eu acho que vem um comprometimento que deve existir por parte de cada ser humano, por parte do ensino, por parte das políticas, das entidades também representativas, como a OAB, como o CREA, como CIESP, FIESP, institutos. Acho que todo mundo está no mesmo contexto. Infelizmente, existe ainda uma dificuldade muito grande em se agregar, não é, Décio? Em somar. Eu acho que o melhor instituto que existe no Brasil é você. É você. É você saber o seguinte, não dependa de ninguém, dependa só de você. Quando você começa a depender de terceiro, você começa a estar precisando de uma bengala, de uma muleta. E demora para poder sair desse processo. Muitas vezes não consegue, Às vezes nunca sai desse processo. Você não descobre o verdadeiro potencial. Exatamente. Todo ser humano tem um grande potencial. Agora, ele precisa desenvolver, ele precisa acreditar que ele é um ser único. Porque de 1 milhão de espermatozoides que teu pai expeliu, só você sobreviveu. Quando você nasceu, você já era único. De 1 milhão de espermatozoides, só um sobreviveu, que é você. Então, você é único. Então, você tem que acreditar em você, não nos outros 1 milhão de espermatozoides que morreram no caminho. Então, você é um ser único, um ser capaz, e não conte com ninguém, conte só com você. Esse é um conselho que eu dou para as pessoas. Felizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu quero muito agradecer a participação do advogado tributarista Décio Ambrosio, que veio de São Paulo. Esteve conosco hoje na gravação do programa Vale e Soluções. Décio, foi uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado. Foi um prazer estar junto com vocês. Ponto final do nosso programa de hoje. Nós estaremos de volta no nosso próximo encontro com Vale e Soluções. Até lá.